A oração é a chave para vencer. Ore, acredite que Deus está contigo. Ele te ouve e ele te responde. 1 Reis 12. Roboão foi para Siquém, onde todo Israel tinha se reunido para coroá-lo rei. Jeroboão estava no Egito, onde havia se exilado por causa de Salomão. Mas quando soube da morte de Salomão, ele voltou. Roboão reuniu-se com Jeroboão e todo o povo. Disseram a Roboão: seu pai foi muito severo conosco, sempre tivemos de trabalhar pesado, sem descanso. Alivia a nossa carga de trabalho e o peso das obrigações, e nos submeteremos ao Senhor de bom grado. Peço que deem 3 dias para pensar, e então dou a resposta a vocês, propôs Roboão. O rei Roboão perguntou aos que tinham sido conselheiros de seu pai, Salomão: o que me dizem? O que me aconselham responder a este povo? Eles responderam: se você quiser servir ao povo, procure entender as necessidades deles e tenha compaixão. Se você fizer o que estão pedindo, não há dúvida de que eles farão qualquer coisa por você. Mas Roboão fez pouco caso do conselho daqueles homens experientes e perguntou aos jovens com que ele tinha crescido e que agora tinham interesse em ajudá-lo: o que acham? O que devo dizer a este povo que está pedindo? Alivie a carga pesada de trabalho que seu pai impôs a nós. Seus jovens amigos responderam: diga a esse povo que está reclamando que seu pai foi muito severo com eles. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Se vocês acham que a vida estava difícil no reinado do meu pai, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. 3 dias depois, Jeroboão e o povo voltaram, como Roboão os havia instruído. Peço que me deem 3 dias para pensar, depois voltem. A resposta do rei foi curta e grossa. Ele desprezou o conselho dos oficiais mais experientes, preferiu seguir o conselho dos jovens amigos. Se vocês acham que a vida no reinado de meu pai era difícil, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. Roboão não quis ouvir o povo. O Eterno estava por trás disso, confirmando a mensagem que ele deu a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aiás de Siló. Quando Israel percebeu que o rei não estava disposto a atender às suas reivindicações, gritaram palavras de ordem: já chega de Davi, não queremos mais saber do filho de Jessé. Vamos embora, Israel, vamos depressa. De agora em diante, Davi que vai cuidar da própria vida. Com isso, o povo foi embora, mas Roboão continuou governando sobre os habitantes da cidade de Judá. O rei Roboão pediu que Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o apedrejaram e ele morreu. O rei Roboão subiu no seu carro e fugiu para Jerusalém, sem perda de tempo. Desde então, os israelitas se rebelaram contra a dinastia de Davi. Quando correu a notícia de que Jeroboão estava de volta e à disposição, o povo reunido o chamou e o proclamou rei sobre todo o Israel. Judá foi a única tribo que permaneceu com a dinastia de Davi. Depois de voltar a Jerusalém, Roboão convocou todos os homens de Judá e da tribo de Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para atacar Israel e recuperar o reino para Roboão, filho de Salomão. Nesta ocasião, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a todos os moradores de Judá e de Benjamim, e a todos os que estiverem com ele: o Eterno diz: não marchem para atacar seus irmãos, os israelitas. Voltem todos para casa. Sou eu o responsável por essa situação. Eles obedeceram à ordem do Eterno e voltaram para casa. Jeroboão construiu uma fortaleza em Siquém, nas montanhas de Efraim, e passou a residir ali. Também construiu uma fortaleza em Peniel. Mas depois Jeroboão pensou: não vai demorar para o reino voltar à dinastia de Davi. Depois que o povo voltar a adorar no templo do Eterno em Jerusalém, vai acabar aceitando Roboão de Judá como seu rei. Por fim, eles vão matar e voltar a servir Roboão. Por isso, o rei decidiu fazer 2 bezerros e anunciou: para que vocês não tenham trabalho de subir a Jerusalém para prestar culto, olhem para estes deuses que tiraram vocês do Egito. Ele pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Foi um pecado terrível. Os israelitas viajavam até Dan para adorar o bezerro. Mas ele não parou por aí.
Jeroboão construiu altares proibidos em tudo que era lugar e contratou sacerdotes onde quer que os encontrasse, sem se preocupar se eram aptos para o serviço. Para piorar, estabeleceu a festa sagrada de Ano Novo, celebrada no dia 15 do 8º mês, em substituição à festa de Judá. Era um festival religioso completo, com sacrifícios oferecidos sobre o altar em Betel, diante dos bezerros que ele tinha posto ali. O rei convocou para Betel os sacerdotes de todos os locais em que havia altares. A iniciativa de competir com as festas de Judá partiu do próprio Jeroboão. Ele promoveu com o maior entusiasmo uma festa exclusivamente para Israel. O próprio rei se dispôs a conduzir os sacrifícios sobre o altar. 1 Reis 13. Quando Jeroboão estava diante do altar, pronto para oferecer o sacrifício, chegou de Judá, por determinação do Eterno, um homem de Deus. Ele profetizou contra o altar conforme a ordem do Eterno. Altar, altar, assim diz o Eterno. Um filho da linhagem de Davi nascerá e se chamará Josias. Ele sacrificará sobre você os sacerdotes dos altares que hoje oferecem sacrifícios aqui. Ossos humanos serão queimados sobre você. Logo em seguida anunciou um sinal. Eis a prova de que esta mensagem veio do Eterno. O altar rachará ao meio e as ofertas consagradas cairão no chão. Quando o rei ouviu a mensagem do homem de Deus contra o altar de Betel, deu ordem para que o agarrassem. Prendam este homem. Mas o braço do rei ficou paralisado. No mesmo instante, o altar rachou ao meio e as ofertas consagradas caíram no chão. Aconteceu exatamente o que o homem de Deus tinha anunciado por ordem do Eterno. O rei suplicou ao homem de Deus: ajude-me, interceda ao Eterno pela cura do meu braço. O homem de Deus orou por ele e o braço do rei foi curado, ficou como antes. Depois disso, o rei disse ao homem de Deus: você está convidado a comer comigo. Tenho um presente para você. Mas o homem de Deus disse ao rei: ainda que você me pagasse com a metade dos seus bens, eu não me sentaria com você à mesa neste lugar. O Eterno me deu esta ordem: não coma nada, não beba nada e não volte pelo mesmo caminho. Assim partiu por um caminho diferente do que tinha tomado para ir a Betel. Havia um velho profeta morando em Betel. Seus filhos foram contar a ele o que o homem de Deus tinha feito na festa. Fizeram um relato completo do incidente e de tudo o que o homem tinha dito ao rei. O pai deles disse: que caminho ele tomou? Os filhos apontaram para a estrada que o homem de Judá tinha seguido. Ele pediu a seus filhos: selem o jumento. Depois que selaram o jumento, o profeta montou o jumento e foi atrás do homem de Deus. Ele o encontrou sentado debaixo de um carvalho e perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sim, sou eu. Venha comigo, vamos comer em minha casa. O homem de Deus respondeu: desculpe, não posso. Não posso voltar com você nem comer com você em sua terra. Estou seguindo as ordens do Eterno. Não coma nem beba nada e não volte pelo mesmo caminho. Mas ele disse: eu também sou profeta como você. Um anjo veio a mim com uma mensagem do Eterno dizendo: traga-o para sua casa e ofereça-lhe uma boa refeição. Mas o profeta estava mentindo. Então o homem de Deus foi para a casa dele e ambos comeram. Estavam ainda sentados à mesa quando a palavra do Eterno veio ao profeta que tinha ido buscar o homem de Deus. Dirigindo-se ao homem que tinha vindo de Judá, ele disse: assim diz o Eterno: você desobedeceu à ordem do Eterno, ignorou as suas instruções. Você voltou, assentou-se à mesa e se alimentou no lugar em que Deus disse que você não deveria comer nem beber nada. Por isso você morrerá longe da sua casa e não será enterrado no túmulo de seus antepassados. Depois de terminarem de comer, o profeta que tinha trazido o homem de volta selou o jumento para ele. No meio do caminho, um leão o atacou e ele morreu. Seu corpo ficou jogado na estrada. O leão estava de um lado e o jumento do outro. Quem passava viu o corpo estendido com o leão de guarda ao lado do corpo. Alguém foi à cidade na qual o velho profeta morava para dar a notícia. Quando o profeta que tinha levado o homem a se desviar soube da notícia, ele disse: é o homem de Deus que desobedeceu à ordem do Eterno. O Eterno mandou para as garras do leão, que o atacou e o matou, como o Eterno me disse. O profeta disse a seus filhos: selem o meu jumento. Eles o selaram e o profeta partiu. Ele encontrou o corpo do homem estendido no chão com o leão e o jumento do lado. O leão não quis comer o corpo nem atacar o jumento.
O velho profeta pôs o corpo do homem de Deus sobre o jumento, voltou para sua cidade e deu a ele um enterro digno. O corpo do homem de Deus foi sepultado no túmulo do próprio profeta. O povo chorou, dizendo: que dia triste, irmão. Depois do funeral, o profeta disse a seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no mesmo túmulo em que está esse homem de Deus. Ponha os meus ossos junto dos ossos dele. A mensagem que ele anunciou da parte do Eterno contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria será cumprida. Depois desses acontecimentos, Jeroboão continuou agindo mal. Ele designou indiscriminadamente mais sacerdotes para os altares idólatras. Nomeava qualquer um que quisesse servir como sacerdote num dos altares locais. Esse foi o principal pecado do reinado de Jeroboão e foi o que Novo Testamento. Lucas 22, do 1 ao 20. A festa dos pães sem fermento, também chamada Páscoa, estava próxima. Os principais sacerdotes e líderes religiosos procuravam um meio de se livrar de Jesus, mas com medo do povo queriam fazer isso sem alarde. Foi quando Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Ele era um dos 12. Deixando os demais, ele se aconselhou com os principais sacerdotes e com os guardas do templo a respeito de como poderia trair Jesus. Eles não conseguiam acreditar na sorte que estavam tendo e concordaram em pagar-lhe bem. Judas deu-lhes sua palavra e começou a procurar um meio de trair Jesus, mas longe da vista da multidão. O dia dos pães sem fermento chegou, quando o cordeiro era sacrificado. Então Jesus pediu a Pedro e João: vão preparar a Páscoa. Vamos comer a ceia juntos. Eles perguntaram: onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele disse: fiquem de olhos abertos quando entrarem na cidade. Um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no. Perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia depois da Páscoa com seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como ele disse que encontrariam e prepararam a ceia. Quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou: vocês não fazem ideia de quanto desejei comer essa ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia, até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Tomando um cálice, ele o abençoou e disse: tomem e distribuam-no entre vocês. Não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo dado por vocês. Comam-no em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice após a ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado